Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Esse é o primeiro programa de 2018, dia 5 de janeiro de 2018. Mais uma vez agradecendo o carinho, a audiência que vocês concedem ao Pensando na TV Zoom e augurando que 2018 seja um ano de continuidade nessa nossa relação. Mas, em função das festas de fim de ano, né, os nossos colaboradores merecem um descanso para passar com suas famílias. Durante um período de cerca de 15 dias, os programas, nós não estamos gravando programas na TV. Então, eu estou, apesar de ser o dia 5, eu estou gravando no dia 21, tá certo? Só para informar, porque de 21 a 5 pode acontecer coisas na cidade que a gente acaba não comentando aqui, mas é só por isso. Mas esse é o primeiro programa de 2018. E nós estamos iniciando um 2018, e como todo ano, todo início do ano, né, são as esperanças que renascem, promessas feitas, enfim. Muitas expectativas para uns e para outros nem tanto, né? Alguns consideram que o ano, a virada de ano é apenas uma coisa inventada pelo ser humano, a virada do calendário. Outros que acreditam que nada vai mudar, que o país continuará do mesmo jeito, com as suas mazelas, com os políticos aprontando, como membros do judiciário tipo Gilmar Mendes, fingindo que todo mundo é gente boa, com as mesmas notícias ruins no Jornal das 8. Para outros, acreditam, esses outros, que mudanças positivas, principalmente porque teremos eleições em 2018, desde deputado federal até presidente da República, as coisas possam melhorar. Pergunta é, será? Enfim, entre quem acredita que as mudanças ocorrerão e outros que não acreditam, o que pode se prever para 2018? Será que em termos de política, em termos de eleições, nada acontecerá e entraremos em 2019 do mesmo jeito que estamos em 2017? Bem, sem querer ser um adivinho, mas contando com a experiência de um friburguense que roda o Brasil durante o ano todo, conversando com gente de todas as classes sociais, desde os mais jovens até os mais idosos, é que conversaremos com vocês esta noite sobre que início, né, lá em 2009 nós poderemos ter no campo da política nacional, principalmente por conta das eleições de outubro próximo. Enfim, este é o tema do programa desta noite. Será que as eleições de 2018 serão transformadoras ou simplesmente manterão tudo do jeito que está? Daqui a pouquinho vocês saberão quem é esse meu convidado da noite, que certamente nos ajudará no tema. Mas antes vamos com aqueles recados iniciais. Começo falando dos aniversariantes. Terça, dia 9, será a vez da minha querida irmã José de Souza Arouca comemorar seu aniversário. Um abração para você, José, tudo de bom. Agora, ilustres aniversariantes comemorando aniversário a partir do dia 5. Esse sábado, dia 6, será a data festiva para o jornalista Dib Cury. Um abração para o Dib Cury. O sábado de 6 também será a data festiva para o empresário e incansável defensor de Nova Friburgo, meu amigo Gilberto Sader. Um abração para o Sader, tudo de bom para ele. Ainda no sábado 6, o ex-vereador e secretário municipal Marcelo Verli estará comemorando o seu aniversário. Há quem diga que o Marcelo pode assumir uma cadeira na Câmara nesse início de 2018, caso isso aconteça até a data do programa e deixe de ser ex, passa a ser vereador, não é? E na quinta, dia 11, quem estará comemorando mais aniversário será o Ordilei Alves da Costa, um escritor, importante nome do movimento histórico ferroviário na região e membro da Academia Friburguense de Letras. Um abração para o Ordilei. Agora, dois aniversariantes muito especiais. No dia 6, a nossa centenária campesina friburguense estará comemorando 148 anos. Eu sempre falo, nenhuma entidade passa de 100 anos impunemente, ou seja, a não ser que tenha bons e relevantes serviços prestados. Um abração à família campesinista. E no dia 7 será a vez do Distrito Conselheiro Paulino comemorar 66 anos. Vamos agora para as minhas utilidades públicas. Inicialmente eu falo sempre na PAI. Começamos 2018 falando na PAI
como viemos falando desde 2005. É importante ajudarmos a PAI para que ela continue nessa sua obra tão meritória por Nova Friburgo. Os dados estão aí na telinha. Vamos agora para o disco de denúncia da Polícia Militar, que é o 2523-4590. É importante termos esse número sempre à mão para ajudarmos a Polícia Militar a fazer a nossa segurança. Lembrando sempre que se a segurança é obrigação do Estado, é direito e responsabilidade e dever de todo cidadão ajudá-la a funcionar, tá certo? Tem o WhatsApp também do 11º, que é o 981-325273, estou aí na telinha. Vamos agora pedir o Marconinho, que está me ajudando lá, o Discriminação Pública. Discriminação Pública é um telefone que eu passo a vocês há vários anos e parei por uns 3, 4 meses porque não estava funcionando a manutenção. Agora, pelo menos de forma precária, está funcionando. Então eu voltei a dar esse número, o 25259125. Agora é importante que a Prefeitura ajude. Esse número está aparecendo 25254125. Eu tenho que ver se eu estou anotando errado aqui ou está aí errado. Que eu tenho 259125, aí está 25254125. Eu vou conferir isso. O outro telefone que eu vinha informando a vocês há um bom tempo era o da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. E, inclusive, comecei fornecendo a pedido de um ex-secretário de Ordem e Mobilidade Urbana. Só que parei de fazê-lo porque, infelizmente, a atual Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, ordem a gente não tem na cidade. Basta andar nas nossas calçadas para ver a desordem que tem na nossa cidade. Mobilidade urbana praticamente também não existe. Então, eu não posso dar um número para vocês que vocês vão ligar e não vai acontecer nada. O dia que a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana funcionar, deixar de ser uma cabeça de bacalhau, eu vou voltar a dar esse número. Outros dados que estão na telinha aí é a creche berçário São José, lá em Conselheiro Paulino. Também é uma entidade que precisa bastante da nossa ajuda para que ela continue funcionando, prestando ótimos serviços. Os telefones estão aí na telinha. Telefone não, a conta bancária está na telinha aí. Quem puder ajudar, vamos colaborar com a creche São José. Lembrando que você também pode doar material de limpeza para a creche berçário São José. Eles também precisam muito, né? E você pode doar veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão, que pode ser entregue lá na sede da creche, na rua José Ernesto Quinucci, número 53, pertinho do Big Brum, tá certo? Vamos para os meus registros. Marconinho, você tem aí 2 fotos, não tem? Isso, coloca essas fotos no ar, por favor. Está lá com as fotos? Ué, mas onde que foi essas fotos, Marconinho? Você me mostrou sexta-feira? Será que vocês deletaram as fotos? Enquanto está procurando, são fotos, é um bueiro que existe lá na rua Prefeito César Guine, em frente ao número 177, na esquina com a rua Noé Moreira Erdi, na Ponte da Saudade. Tá aí, ele achou. Obrigado, Marconinho. Como vocês estão vendo, o bueiro está enterrado, a água não consegue se esgotar pelo bueiro. Esse bueiro está aí, outra foto, vocês estão vendo. Lá na Ponte da Saudade, como eu disse, na rua Prefeito César Guine, em frente ao número 177, esquina com a rua Noé Moreira Erdi, na Ponte da Saudade. Pode tirar as fotos, Marconinho, obrigado. Pois seria mais um bueiro entupido, né, como tantos estão na cidade. Só que o morador que me mandou essas fotos disse o seguinte, que essa situação perdura desde o primeiro governo Saudade Braga. Nós estamos falando de algo em torno de 15 anos. E entra governo, sai governo e continua a enrolação. O administrador atual lá da Ponte da Saudade sabe da situação, já se sabe o que tem que fazer. Tem que se fazer uma pequena galeria, tem que recuperar, provavelmente as manilhas estão quebradas, tem que trocar as manilhas de uma pequena galeria de uns 15 metros. Isso aí é manilha de 300 de cimento, não é tão difícil assim, mas tem que ter vontade de fazer. E pelo menos há 15 anos não tem vontade. Eu vou continuar aqui perturbando para ver se dessa vez a gente consegue mostrar à prefeitura para não deixar fazer aniversário de 15 anos, né? Será que esse bueiro vai debutar? Vamos ver. Outro registro que eu quero fazer, esse é um vídeo que eu recebi pela internet. Tem muita gente comentando sobre ele, né? Eu sei que num grupo de WhatsApp que eu participo, eu já ouvi gente falando, poxa vida, isso aí é uma montagem.
Outros dizem, o cachorro foi treinado. E eu não sei qual a explicação. Montagem, edição não foi não. A gente conhece a televisão, sabe que não é montagem. Se o cachorro foi treinado ou não, esse treinamento também deveria ser dado aos seres humanos. Vocês vão, antes de colocar no vídeo, eu quero que vocês observem o seguinte. Vocês verão um cachorro sentado junto ao meio-fio, em frente a uma faixa de pedestre. Vocês verão uma senhora em cima da faixa com um carrinho tentando atravessar na faixa de pedestre. Só que essa faixa, ela tem sinalização semafórica. Se vocês olharem com cuidado, vocês verão que o sinal está verde para os veículos. E faixa de pedestre com sinalização semafórica prevalece a sinalização semafórica. Então o pedestre só pode atravessar se o sinal estiver verde para ele. Vocês verão e no final eu comento. Marconinho, faz favor, joga o vídeo no ar. Brincadeira, o cachorro atravessa só quando fecha o farol. Isso é brincadeira. Que coisa linda, né? Parece uma piada, né? Se vê que é uma cidade brasileira, né? Pelo jeitão dos carros, pela música de fundo, a música sertaneja, pelo comentário, né? Então aí fica falando, o cachorro foi treinado a atravessar só quando abre o sinal. Pode ser. Vocês viram que a senhora que estava puxando o carrinho, ela atravessou mesmo com o sinal fechado para ela, né? Isso é uma alegoria, mas é uma grande verdade. Tem muitas horas, parece que os animais são muito mais civilizados do que a gente, né? Aqui na nossa cidade, você vê essa situação, ali em duas esquinas importantes, uma na Praça da Emerval Barbosa Moreira, duas na Praça da Emerval Barbosa Moreira, não é? Uma é aquela da esquina da Farinha Filho, ali entre Getúlio Vargas e Emerval Barbosa Moreira. Ali tem uma faixa de pedestre, mas tem um sinal. E prevalece o sinal. Ali é muito comum os pedestres simplesmente simplesmente não darem atenção. A palavra fugiu da minha boca agora. Não darem atenção ao sinal para eles. Atravessam com o sinal vermelho. E a outra é a da Monte Líbano, que é muito mais complicado, né? Enfim, que o cachorro seja treinado ou não, mas tem hora que os animais são mais civilizados do que os seres humanos. Eu agora mesmo, quando eu vim para cá para a TV, aqui perto tem uma faixa de pedestre, eu fiquei durante uns 3 minutos na faixa, não parou ninguém. A gente fala muito dos políticos brasileiros, que realmente tem muito pilantra, muito sem vergonha, mas nós como cidadãos também, e muitas vezes mostramos que esses políticos apenas são um reflexo do nosso comportamento civilizatório, não é? E o trânsito, ele tem muito para mostrar a civilidade de um povo. Povo que não respeita a regra de trânsito, porque respeitar a regra de trânsito significa respeitar o próximo, tá bom? E um povo que não respeita o próximo, que é o quê, né? Então nós temos que caminhar muito. Claro que eu não estou generalizando, uma grande parcela do brasileiro respeita, diria que talvez até uma maioria, tá? Mas tem outra parcela grande que não respeita. Enquanto nós tivermos uma parcela tão grande, incivilizada, que não respeita regra nenhuma, só quer farinha pouco, meu pirão primeiro, eu não sei se a gente vai ter mudança nesse país não, mas a esperança é sempre boa, não é? Bem, vamos ao tema da noite, que é, será que as eleições de 2018 serão transformadoras ou simplesmente manterão tudo do jeito que está? E para conversar com vocês, está comigo o professor Hamilton Werneck, que é um escritor e palestrante que leva o nome da nossa cidade pelo Brasil todo.
conhece muito bem esse país, conhece muito bem esse povo brasileiro. E se alguém aqui na nossa região pode ter uma percepção em relação a 2018, é Hamilton Werneck. Hamilton, obrigado por ter vindo, uma boa noite. Obrigado a você. Sempre vir aqui é uma alegria muito grande. É um canal de televisão de ex-aluno e você também é um grande amigo de longa data, né? De longa data. E é um prazer estar aqui com você e com o povo de Friburgo para dar alguma opinião dentre as muitas que possam surgir pelo Brasil. É certo. Hamilton, a gente sabe, andando aí pelas ruas, lendo, vendo televisão, ouvindo, a gente sabe que para uma parcela da população, 2018 será um ano como outro qualquer, ou seja, não se espera nada, sem grandes expectativas de mudança, estão descrentes, inclusive em relação a eleições que virão aí esse ano. Para outra parcela, será o momento da virada, acreditando que o eleitor dará um baixa nas urnas, retirando esses sem vergonhas da política. E tem outra parcela que não está nem aí. Não está nem aí, não importa o que vai acontecer, não está descrente nem crente, simplesmente não está nem aí, não está ligando, né? Você imagina que alguma dessas parcelas será desmentida nas urnas em 2018? Será que sairá um Brasil diferente dessas urnas em 2018, dando um basta a esses políticos sabidamente envolvidos em falcatruas? Bom, o que eu tenho percebido Brasil afora é uma mentalidade que vai se formando, e ela vai se formando em função da mídia, em função das redes sociais, em função da própria televisão. E me chamou a atenção um fato. Esse grande desânimo que há hoje no Brasil, uma descrença até na democracia, ela é provocada também pela divulgação, que não é excessiva, está aí todo dia, da roubalheira que existe, das falcatruas que existem, das várias operações que são desenvolvidas pela Polícia Federal. E essas coisas também desanimam as pessoas. Quando uma pessoa liga a televisão e vê uma montanha de dinheiro, não é, indevidamente na mão de uma pessoa, de um grupo de pessoas, ele começa a pensar quanto que ele ganha e quanto que ele tem que trabalhar por mês para ganhar o seu salário, que não tem nem meio de comparação com aquilo que ele viu na televisão. Então ele se desanima. E assisti um vídeo muito interessante, que é uma fala do presidente da empresa John Deere, que é fabricante de máquinas agrícolas do Rio Grande do Sul. Ele é responsável talvez por 10% do PIB do Brasil, pela quantidade de máquinas que ele vende e que, evidentemente, agindo na agricultura, provocam a mudança em todo o campo e em toda a produção agrícola. Ele dizia o seguinte: nós temos que parar de assistir televisão, nós temos que parar de ler jornal, nós temos que pensar no nosso negócio, no nosso trabalho, porque nós somos farinha de outro saco. Isso me chamou bastante atenção, porque se a gente nós temos que ter informação, mas se a informação nos faz desanimar em relação ao nosso trabalho, ao nosso fazer cotidiano, a nossa participação na vida da sociedade, então essa informação para nós não estaria sendo boa. Então eu teria que pensar em um outro meio para me informar a respeito da situação brasileira. É verdade que há um serviço prestado por essa massiva informação de que tudo está ruim, tudo está ruim, tudo está ruim. Quem detesta a democracia acha essa informação ótima, mas para quem é democrata, essa informação excessiva sobre coisas ruins pode ser maléfica para a própria democracia. Porque você generaliza. As generalizações são todas muito perigosas. Esse tipo de mentalidade redunda no seguinte: por que não explodir ou implodir o Congresso Nacional? Não vamos eleger ninguém. Tudo isso é exagero.
Porque o Congresso Nacional, que tem, conforme os processos que aparecem na televisão identificam, pessoas que estão sendo processadas, pessoas que têm problemas com peculato, pessoas que têm problema com uma série de irregularidades administrativas, políticas, etc. Mas o Congresso Nacional também tem muita gente muito boa. Muita gente muito boa. É uma questão de se escolher. Qual é o perigo? A campanha de 2018 será uma campanha curta. Será uma campanha curta até porque não há dinheiro. Não há mais permissão do dinheiro particular na campanha. É uma verba pública a ser distribuída. O que isso facilita? Isso facilita, sobretudo, que aquele que é mais conhecido tenha voto. Aquele que tem o chamado curral eleitoral tenha voto. Aquele que tem um grupo ideológico muito forte em torno de si mesmo, ele tem mais condição de se eleger. Então há um perigo para 2018 que nós que defendemos a democracia temos que estar atentos. Eu não vou votar, eu não acredito mais nisso, eu não vou sair de casa, eu prefiro pagar esta multa de R$3 e pouco, etc. Isso é um grande perigo, porque quem é que vai se eleger? Aí sim, os mesmos, porque são mais conhecidos, têm o seu curral eleitoral ou o seu curral ideológico. Então, se as pessoas ficarem em casa, não terão, em primeiro lugar, direito de reclamar de nada. Mas se as pessoas saírem de casa, elas podem mudar a eleição de 2018. Essa é a questão básica. Tem uma parcela, eu já ouvi muita gente falando assim, Modesto, eu tô descrente porque a gente sabe, a gente tá vendo aí, toda hora aparece na televisão, o deputado tal estava envolvido na Lava Jato, o senador tal tem 200 processos nas costas, o ex-presidente tal tá cheio, já foi condenado, e fala, mas tem uma turma aí que não tá nem aí, tem uma turma que não importa se o cara é o corrupto ou não, que vai se eleger. E eles dizem o seguinte, que o brasileiro não se importa em eleger corrupto, que o brasileiro ainda é adepto, quando eu falo brasileiro, claro, eu não estou falando todos, mas uma boa parcela ainda é adepto do famoso rouba mais faz. Será que tem motivo esse descrente de que realmente o brasileiro não vai se importar em eleger safados reconhecidamente pelo esse Brasil afora? Tem. E uma dessas provas é que o jornal em inglês The Guardian fez uma reportagem sobre o Brasil. Então, a pergunta básica que o jornalista faz é o seguinte: como que um presidente da República, com uma aceitação tão baixa, consegue ter maioria no Congresso e governar? E o próprio jornalista responde com 3 respostas. Primeiro, a empresa brasileira não trabalha e nem se preocupa com corrupção. Segundo, o presidente da República tem uma quantidade de verbas para distribuir com os congressistas que ele pode ter o Congresso na mão. E, em terceiro lugar, ele diz que essa corrupção brasileira tem 3 características. Ela é sistêmica, ela é endêmica, é uma doença, e ela é sindrômica, é como se fosse uma síndrome psicológica. Então, muita gente não acredita por uma razão bastante simples. Naquele livro do Laurentino Gomes, 1888, Chegada da Família Real ao Brasil, ele cita um fato de um tal de Lourenço, que era o habitante do Palácio da Quinta da Boa Vista. E quando chega o rei, o Lourenço sai do palácio, entrega o palácio ao Dom João VI e diz, olha, isso aqui era minha propriedade, agora ela é sua, vá para lá e pode habitar.
mas, senhor Lourenço, o senhor vai morar onde? Não, eu tenho várias outras propriedades. E o rei foi para lá. E continua o Laurentino Gomes. Durante o período de Dom João VI, durante o período de Pedro I, durante o período de Pedro II, da República Velha até o segundo governo Vargas, o Lourenço, os filhos do Lourenço, os netos do Lourenço, os bisnetos do Lourenço nunca perderam uma concorrência pública. Então, você começa doando alguma coisa ao poder público e depois passa várias gerações se locupletando, inchando o seu bolso graças ao poder público. Essa conivência existente entre a empresa, o poder público e a mentalidade brasileira, ela é muito difícil e não será em uma única eleição que ela vai acabar. Porque isso é algo que vem de muito tempo. Embora seja verdade que um português, professor da Universidade de Lisboa, um dia me disse num congresso de educação: mas olha, vocês jogam a culpa toda para os portugueses. Vocês já não tiveram tempo de consertar? De fato, tivemos. Mas aí é que se mostra como que uma força histórica, ela realmente é poderosa. E é o que acontece com o Brasil. Mudanças poderão ocorrer. Mas veja bem, do Império para a República, pensávamos que teríamos uma grande mudança. E não houve uma grande mudança, porque o primeiro presidente da República, o Deodoro da Fonseca, ele no seu íntimo, ele era monarquista. É amigo de Pedro II. Compadre de Pedro II, cujo irmão, Hermes da Fonseca, que depois vai ser presidente da República, governava a província da Bahia. Compadrio geral. A gente vai para um rápido intervalo, nós voltamos a continuar essa conversa com Hamilton Werneck sobre esse Brasil de 2018 e essas eleições que se aproximam e o que poderá acontecer. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Estamos retornando conversando com Hamilton sobre esse Brasil de 2018 e as eleições. Hamilton, nós temos alguns fenômenos que acontecem no nosso país que eu não sei se consegue se explicar. Eu lembro que em 2013, quando o brasileiro foi às ruas em centenas de cidades brasileiras, naquele momento muita gente imaginou que nós estávamos tomando uma consciência cívica e que eles resolveram ir para as ruas através dessa consciência cívica cobrar. Pois é, aquilo passou, vieram as eleições de 2014 e isso praticamente não resolveu nada, não é? Entre 2015 e parte de 2016, esse povo, pelo menos uma parte dele, voltou às ruas para protestar, então, contra a presidente Dilma Rousseff, inclusive com os famosos panelaços, né? Dilma saiu, entrou o Temer, e apesar das pesquisas essa semana, mesmo no final do ano,
mostrar que cerca de 90% da população brasileira rejeita Temer, praticamente não se vê essa mesma população que lá era contra Dilma nas ruas batendo panela. Os petistas e os aliados de Lula, né? Tá vendo? O nosso partido e a nossa ex-presidente é uma coitada, foi injustiçada, né? Aí cabe aquelas perguntas, né? Por que será contra Dilma e não contra Temer? Será que Lula e o PT foram injustiçados ou a população chegou à conclusão que bater panela não ia adiantar mais, porque ia saiu Dilma, entrou Temer, que é tão ruim quanto ela, o pior, e se sair Temer entra outro que pode ser tão pior ainda, enfim. Será que o brasileiro resolveu esquecer tudo isso e apostar só em 2018 nas eleições? Bom, eu volto ao jornalista do jornal The Guardian. Ele também diz o seguinte: afinal de contas, por que o Brasil, que pensava que ia mudar, não mudou? Porque os corruptos comandaram as manifestações e todo mundo pensava que era contra a corrupção. E não era. Esse é que é o grande senão, a grande interrogação brasileira. Então essas pessoas hoje, quando elas pensam na política, se você voltar ao segundo turno das eleições de 2014, você vai encontrar mais de 100 milhões de brasileiros frustrados. Os que votaram num candidato e os que votaram noutro candidato, porque apareceram complicações contra todos os partidos e contra todos esses candidatos. Aí então se pergunta, como que o Brasil anda? O Brasil anda por causa do Centrão. Esse Centrão é fluido. Esse Centrão é o mesmo que acerta a Constituição de 88. Quando o Centrão resolveu e ajustou um texto que servia, ele votou. Mas pode ser um texto que não resolva o problema. Se você for analisar o artigo 210 da Constituição brasileira, você chega à seguinte conclusão, que é um texto que conseguiu ser aprovado e conseguiu passar e está na Constituição, porém, lá na ponta do sistema, ele não resolve o problema. É a respeito do ensino religioso nas escolas. Dois grupos se defrontavam no Congresso. Um grupo era o grupo chamado Partido da Bíblia. Pastores, sacerdotes, etc., queremos o ensino obrigatório. E, de outro lado, os agnósticos e os ateus. O Estado é laico e nós não queremos. Criaram um texto que foi aprovado. O artigo 210. O ensino religioso é obrigatório, porém de frequência livre. Foi aprovado. Você vá para dentro de qualquer escola brasileira, mesmo depois que o Supremo definiu a parte do ensino que deve ser doutrinária, agora não sabem qual doutrina que vão adotar. Você chega a uma escola e a diretora está desesperada, porque se ela tiver ensino religioso e tiver dos seus 40 alunos, 30 que não quiserem assistir, eles podem não assistir a aula. E ela vai fazer o que com eles? Mandar à biblioteca, não tem quem tome conta. Mandar para o recreio, eles fazem barulho, atrapalham as aulas. Enfim, na ponta do sistema, a encrenca está estabelecida. Mas no Congresso passou. Assim, muitas leis muitos artigos da Constituição foram aprovados, houve consenso, porque há uma massa em torno de 400 parlamentares que anda por um lado e anda por outro. Eles estavam apoiando o governo Dilma. De repente eles perceberam, já que o processo de análise da corrupção brasileira está avançando e não estanca, nós vamos acabar na guilhotina. Mudam, vem outro governo, que diz que está investigando, mas não está investigando tanto. Nós podemos dizer que a Lava Jato está chegando ao final. E é uma coisa pior do que essa. Não adianta, você vai chegar à conclusão, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos,
que a Lava Jato adiantou muito pouco. Por acaso a roubalheira parou? Por acaso as ações policiais com novos inquéritos descobrindo cobras e lagartos parou? Não, não parou. Ou seja, a coisa é tão arraigada dentro do brasileiro que não para. Mas por que você acha que contra Dilma brigaram, contra Temer não briga? Porque há uma esperança no ar. Achando que 2018 vai resolver isso? Era isso? Não. Que a impunidade seria menos perseguida. Ah, é? É. Essa é uma opinião minha. Então, apoiamos. Agora, um ponto crucial para 2018 não é exatamente a eleição. É a reforma tributária. O que você tem hoje? E há muitos anos isto ocorre. Quem recebe mais tributo? União Federal. Em segundo lugar, Estado. Em terceiro lugar, município. E você acredita que eles vão mudar alguma coisa? Não tenho muita esperança, porque no momento em que houver uma reforma tributária e o município tiver mais força, será o governo federal que vem com o seu pires na mão ao município e não o contrário. Como que o governo federal controla um prefeito? Como que um governo federal pede, exige e força um prefeito a apoiar determinados deputados estaduais, federais, etc. E o próprio governo federal? É algo que vem desde o período do Império. É algo que vem desde o período do feudalismo no Ocidente. Eu te dou proteção e você me dá o voto. Os senhores vassalos. Os senhores e vassalos. Continua do mesmo jeito. A reforma tributária, tirando da mão do governo federal essa posição de grande senhor dos exércitos. Esse é o problema, né? Que estão no Congresso, onde estão os senhores que votam isso. No Congresso estão os senhores, Senado e Câmara, e essas pessoas formam uma aliança. Olha, nós precisamos ter as coisas aqui. É complicado. Na nossa mão. Tem outra questão. A gente sabe que o ex-presidente Lula já foi condenado em primeira instância. Existe aí a promessa que será julgado em segunda instância agora no mês de janeiro. E se ele for condenado em segunda instância, ele teria sido pego pela lei da ficha limpa. Não se sabe se isso acontecer, se ele vai poder ser candidato ou não. A verdade é que hoje as pesquisas mostram que 35% dos pesquisados, esse número vem mantendo mais ou menos constante, acredita que Lula é a salvação da lavoura, continua sendo. E a gente fica perguntando, né, uma pessoa que, se for condenada em segunda instância, já não pode nem dizer que está sendo perseguido, mas ele diz, e o PT diz que estão sendo perseguidos. Mas mantém essa forte intenção de voto. Será que é uma questão, como muitos dizem, de fé? E a fé você não adianta mostrar. Quando a pessoa tem fé em alguma coisa, você pode dizer que aquilo é água, ele vai dizer que é fogo e acabou. Será que no Brasil seria o caso de a gente ter alguém, né, alguém que seja um padre Cícero moderno, seria isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E ontem, assistindo um telejornal, ele colocava mapas do Brasil e as últimas pesquisas do IBGE. Falando, por exemplo, sobre a questão da moradia. Quais são os brasileiros que vivem bem e quais são os brasileiros que não vivem bem, ou seja, não moram bem, não têm uma residência dentro daquilo que seria considerada a dignidade humana. Então, a região brasileira, não é? O estado brasileiro com melhor situação de residências é o Rio Grande do Sul. Ele só tem 13% das residências que não são compatíveis com o mínimo que uma família necessita. Agora, a região norte do Brasil tem 56% das residências que são imprestáveis. O Nordeste brasileiro tem 52% das residências que são imprestáveis. Então você pergunta o seguinte: por que o nordestino, nos últimos 6 anos, que foram 6 anos de rigorosa seca em todo o Nordeste, não migrou para o Sul? Porque
ele tinha algum trabalho nas cidades maiores do próprio Nordeste e foram milhões de cisternas que foram entregues pelo governo federal a essas famílias ao longo do sertão. Então o que é que acontece? A pessoa não tinha água, tinha que migrar. Agora ele tem pelo menos um mínimo de água e não migra. Quem lhe deu isso passa a ser um novo Padre Cícero Romão Batista. E aí você soma uma série de coisas que por erros e erros do passado não foram feitas. A questão da casa popular, por mais que tenham falado contra o Minha Casa Minha Vida, o Temer continuou. Ajustou, verificou se tinha alguma coisa errada ou não e continuou. Até o Meirelles foi inaugurar em São Paulo, nesta semana, unidades na Minha Casa Minha Vida. Quando foram fazer a inauguração de um trecho da irrigação através do Rio São Francisco, o governo atual quis pegar para ele, a população não aceitou. Porque é um legado que ficou para o governo Lula. Resultado dessas questões é que essas pessoas fizeram um descolamento. Lula de Dilma. Indiscutivelmente, com todos os defeitos e com todas as encrencas, Lula tem uma capacidade de negociação muito maior do que a Dilma Rousseff. Ela não tem nenhuma, né? Não tem nenhuma. É um poste em termos de negociação. Exatamente. E por isso que ela dançou, né? Ela não conseguiu negociar com o Congresso. Exato. O problema é esse, ela não conseguia negociar com o Congresso. Não é? Agora, já o Lula, nesse ponto, é diferente. Houve um descolamento. Eu vejo que o próprio PT fez isso. Deixa a Dilma quieta e investem no Lula. E o Lula tem este problema, que é exatamente uma condenação na primeira instância, que vai ser revista na segunda instância, ele cairia na lei da ficha limpa, não poderia ser candidato. Também não acredito que não possa ser candidato condenado na segunda instância. Por quê? Porque podem recorrer a outras instâncias, porque o Congresso pode mudar essa lei, não sei se vai querer ou não, depende. Então há muitas coisas no bastidor que nós não sabemos. Quais são os grandes acordos? Nós não temos controle sobre isso. Nós não temos controle sobre isso. Eu pergunto a você, quem teria hoje segurança para dizer que o sistema bancário internacional apoiaria ou rejeitaria Lula? Ninguém. Por quê? Durante os dois governos dele e durante o governo e meio da Dilma, os bancos se deram muito bem. Nunca se deram tão bem na vida. Nunca se deram tão bem. E é preciso notar que dos dois governos Lula, quem foi presidente do Banco Central foi o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles abandonou o PSDB. Que tinha sido eleito deputado. Deputado federal mais votado de Goiás, tendo retornado como o único estrangeiro presidente o único brasileiro presidente de um banco estrangeiro, deixa tudo isso e vai para o Banco Central. E o que faz Lula? Você continua na economia a política do Fernando Henrique, que eu cuido da área social. O pior aí, na área social, ele tem uma poupança de votos que ela é difícil de ser remanejada. E corre o risco de ninguém lembrar que foi ele, né, o grande nome. Todas essas crias que apareceram na Petrobras, não sei o quê, tudo gente que foi criada. Sim, essas coisas desaparecem. É próprio daquela mentalidade caudilista da América do Sul. Isso. Não é? E da colonização portuguesa e espanhola, que é o seguinte, você esquece os subalternos, você esquece os seus agentes e fixa somente naquele grande líder. Isso aí. A gente vai para um rápido intervalo, no retorno continuaremos no último bloco essa conversa com Hamilton Werneck sobre o que poderemos esperar em 2018. Na volta vamos falar sobre Bolsonaro, tá ok? Voltamos já. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android
ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando, conversando com Hamilton Werneck, que 2018 poderá sair das zonas. Hamilton, vamos falar agora de um nome que é considerado por uma parcela da população como uma pessoa reacionária, uma pessoa intolerante com ideias antidemocráticas. Mas só que ele vem se sobressaindo e já vem se consolidando já há algum tempo nas pesquisas de voto, em segundo lugar nessa corrida atrás de Lula. É o Jair Bolsonaro, não é? Por enquanto, parece ser contraponto a Lula. Você acredita que ele pode, em função de tudo que está acontecendo no país, chegar às eleições com alguma força, de chegar ao ponto de ser um candidato viável em 2018? Esse fenômeno Bolsonaro é muito semelhante ao fenômeno Le Pen na França. De repente, como aconteceu recentemente também na Alemanha, neonazistas que tiveram voto. Na Áustria, a mesma coisa. Por sinal, na Áustria, a direita está no poder agora. Está no poder agora. Está no poder agora. Então, estas pessoas perceberam que na população há um desgaste da democracia. Quando fizemos o plebiscito para definir república ou monarquia, a monarquia teve 11% de votos. Então nós temos uma parcela da população brasileira que não gosta da democracia e, portanto, aceita o discurso antidemocrático. Por outro lado, por que na França, na Áustria, na Alemanha, nos Estados Unidos, agora a população está contra o Trump, mas a população que uma parte da população, né? Porque aqueles que votaram nele estão achando ele ótimo. Pois é, mas ele tem uma rejeição... A chamada América Profunda, né? Há uma rejeição de 50 e poucos % ao governo dele. Agora, qual foi o americano que votou no Trump? É o que levanta às 5 horas da manhã, que não joga na bolsa, que planta soja, que planta milho, que planta feijão, que planta algodão, que cria o gado, que tira o leite e que trabalha. Portanto, capital produtivo. Votou nele. E votou nele. Enquanto que o capital financeiro votou mais na Hillary. É mais de área cosmopolita, tipo Nova York. Los Angeles, etc. Bom, este fenômeno é um fenômeno global. Há um desgaste dos governos instalados em várias partes. Só não parece haver desgaste hoje na China, mas a China não está tendo tanto desgaste porque ela está gradativamente mudando. A grande economia. É uma grande economia. Com um controle muito forte na área da liberdade de expressão. Sim, ela controla a liberdade de expressão, ela continua com um partido único, ela continua, vamos dizer, internamente, com o freio de mão puxado. Mas certamente é a economia mais empresarial do mundo. Mas é a companhia mais empresarial. Ela tem um governo para dentro e ela tem um governo para fora. Olha, este fenômeno Bolsonaro, estes fenômenos Le Pen e semelhantes,
eles têm muito a ver com a situação da empresa. Todo esse trabalho brasileiro de buscar os corruptores, buscar os corruptos, analisar a delação premiada, assinar acordo de leniência, ele, na minha ótica, só teve e está tendo um problema. Nós não podemos acabar com as empresas, a não ser que você queira acabar com as empresas brasileiras para trazer empresas de fora. Mas nem a Alemanha nazista, nem os aliados, após a vitória da Segunda Guerra Mundial, acabaram com empresas alemãs. Vou citar apenas uma. Eu não sei alemão, mas o nome completo dela é Interessengemeinschaft Farben, que envolvia Bayer, Röst e BASF. Empresas químicas farmacêuticas. Exato. O presidente do Tribunal de Nuremberg afirmou no final dos julgamentos que sem a IG Farben e, sobretudo, a Bayer, não seria possível você ter a Segunda Guerra Mundial. Porque todos os armamentos químicos, toda a parte química das armas, toda a parte química dos gases venenosos, que matavam, inclusive, em Auschwitz II, que era o Birkenau, eram produzidos pela Bayer. A Bayer tinha um campo, e esse campo, que era o terceiro de Auschwitz, que era um campo de concentração para trabalho escravo. Todos trabalhavam para a própria Bayer. Acaba a guerra. O que os americanos fazem? Bom, a Krupp continua, a Mercedes continua, a Benz continua, a Daimler continua, A Volks continua. a Volkswagen continua, a Wemag continua, e ele só exige que Bayer, Röst e BASF se dividam, porque nem os americanos admitiam capacidade para concorrer com o conglomerado da IG Farben. Então dividem. E as três hoje são fortíssimas. São nomes Né? de referência no mundo, continuam sendo. Continuam referendo. Então o Brasil precisa pensar nesse aspecto. Porque se essas empresas crescerem, essas empresas tiverem gestores e passarem a trabalhar dentro de uma ética profissional, que é uma exigência e deveria ser uma decorrência de todo este processo, vamos dizer, de passar o Brasil a limpo. Se isto ocorrer, essas empresas poderiam criar um ambiente de mais trabalho, mais emprego no país, e estas pessoas que apresentam-se como aventureiras numa política, hoje o Brasil permite aventuras. Então o Bolsonaro aparece. E o Bolsonaro tem ressonância? Tem. Agora, se você melhorar o quadro econômico, melhorar o quadro social, que por sua vez só se resolve com uma educação melhorada, então você vai ter menos espaço para o aventureiro. O aventureiro, ele está dentro da democracia, mas ele é um perigo para a própria democracia. Eu preciso da sua ajuda agora, que faltam só 6 minutos, e eu quero que você responda 2 perguntas rápidas, e uma tem a ver com isso. É a questão da democracia, né? Tem uma parcela da população, e é fácil de constatar isso principalmente nas redes sociais, principalmente esse fenômeno se acentuou mais ainda após uma palestra de um general recentemente em Brasília, que alega o seguinte, que a classe política é corrupta, safada, sem vergonha, e que não tem jeito. Muitos dizem que o negócio era fechar o Congresso Nacional, jogar uma bomba lá, fuzilar todo mundo. E eles entendem o seguinte, ainda mais, caso, por exemplo, um Lula ganhe, que a única alternativa seria o retorno dos militares ao poder. Bom, você acha que existe esse risco? Eu só preciso que você me responda rápido. Acho que não existe o risco, porque este discurso não é do general Vilas Boas. É de um outro general, que aliás é meu xará, Hamilton Mourão, que já foi para a reserva. Por quê?
Eu tenho a impressão, pelo que eu vejo do noticiário, que a posição do Exército, que dentro das 3 armas é o que se apresenta como muito mais forte em relação à parte da participação política. Até porque tem mais Tem mais contingente, etc. E o Brasil é uma área territorial. Já foi comandado por muitos generais. Veja bem, o general Vilas Boas me parece que é o que dá o tom ao pensamento dos militares. Os militares estão satisfeitos? Creio que não. Mas também eles não estão com o ânimo que já tiveram para assumir. E esta fala desse general que foi feita numa organização de cunho social, político, filosófico em Brasília, ele tem a seguinte característica, ele generaliza. Os políticos são corruptos, mas nem todos os políticos são corruptos. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos de eleições? Temos, mas precisamos de eleitores que tenham uma educação democrática para reconhecer quem é candidato que serve à democracia e ao país e quem é candidato que vai lutar pelo próprio bolso. Tem uma questão aí, só para a gente fechar, essa a gente vai fechar, que esse fenômeno de descrédito na classe política não é brasileiro. A gente vê esse fenômeno acontecendo em muitos países, o Brasil mundo afora, e em muitas, inclusive, democracias consolidadas, né? Aí aparece um nome da moda agora, chamados outsiders, né? Que são nomes de pessoas que não são políticos de carreira e ganham a eleição. Os exemplos mais claros, você já falou num deles, Donald Trump, dos Estados Unidos. Donald Trump. Ele nunca teve ligação. O prefeito de São Paulo. São Paulo, Dória, em São Paulo, você vê na França o Macron. Macron era uma pessoa que ninguém falava em Macron. E o Macron foi ministro das Finanças do governo mais impopular da França, que foi o governo do socialista, último presidente da França. Foi, eu sei. E o fenômeno na Argentina do Macri também. Você acredita que no Brasil poderia aparecer, nesse curto espaço de tempo, um outsider da vida desse, alguém fora do meio político que viesse e carregasse essa eleição nas costas? Um pouco difícil, porque até agora não apareceu. Porque no Brasil, o voto não é tão desligado da realidade chamada necessidade. É verdade. E são países que têm outra característica social. Os países têm outras características. E dentro do Brasil, a cidade de São Paulo tem outra característica. Então, o que acontece? Um candidato, mesmo que tenha, que apareça como alguém fora desse grupo político, ele precisa ter uma certa poupança de votos. E onde está esse candidato? Que hora que ele iria, de onde que ele iria aparecer? Sim, saiu o Luciano Huck, que tirou o time rapidamente. Sim, tirou o time de campo, ele não tem poupança política. Como, por exemplo, numa época que se ensaiou também o Silvio Santos. Isso. Não tem poupança política, nunca foi candidato a coisa alguma. Ah, mas o Dória está numa cidade que tem um PIB elevadíssimo. É preciso pensar no seguinte, a cidade de São Paulo, sem os outros municípios de São Paulo, a região metropolitana tem uma economia que é muito maior do que a economia da Argentina. É verdade. Se eu pensar em Santo André tem uma economia um pouco maior que a economia do Uruguai. Então são situações diferentes de você ir para outros estados brasileiros, mesmo em Minas Gerais. É verdade. Agora, há alguns dados que são preocupantes. A questão é a seguinte, por que o Triângulo Mineiro, em Minas, votou na Dilma no primeiro e no segundo turno, e é uma área rica e uma área fortemente agrícola? É verdade. Enquanto que outros no Mato Grosso votaram no Aécio. É porque Minas realmente conhecia o outro candidato. Isso é verdade. Lá ele não ganhou. Hamilton, a gente está chegando ao final. Quero agradecer ao Marconi, que está lá em cima na tecla, meu querido amigo Pablo Machado aqui, flamenguista cansado, andou caindo do cavalo esses dias, mas fazer o que? Acontece. E agradecer a você pelo carinho de mais uma vez nos ajudar
a conversar um pouco sobre esse complexo 2018 para o brasileiro, que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas você, pelo menos, deu umas boas dicas de um pensamento. Você vai sair de casa para votar? A minha intenção é sair de casa, como eu voto desde 1970. Eu, como voto desde 1960, eu vou sair de casa para a minha votar. intenção é votar. A não ser que esteja doente, esteja mal. É verdade. Né? A única Agora, coisa que eu não vou fazer, claramente, Sim. qualquer um que tenha o seu nome envolvido na Lava Jato não terá meu voto. Sim. Outra coisa, assim como você vai sair de casa e eu vou sair de casa, é a minha última palavra. Saia você também de casa em 2018 e dê o seu voto e procure o melhor para o país. Bem, agradecendo a Milton Werneck por mais essa ajuda ao programa, sempre que eu preciso ele vem aqui ajudando. A dificuldade de pegar Milton em Friburgo, né? Que ele viaja muito, conhece o Brasil todo, viajando muito, trabalhando muito. Deixo para vocês essa frase. Quem disse esta frase foi o grande líder norte-americano dos direitos civis, que foi assassinado por defender a sua causa. Eu estou falando de Martin Luther King. Ele disse o seguinte uma vez: mesmo as noites totalmente sem estrelas, pode anunciar a aurora de uma grande realização. Mesmo as noites totalmente sem estrelas, pode anunciar a aurora de uma grande realização. Isso que pode acontecer em 2018 nas urnas. Se o brasileiro realmente botar a cabecinha para funcionar em favor do Brasil, quem sabe se há esperança nas urnas de 2018. Eu estou com o Hamilton, o negócio é votar. E vamos tentar votar da melhor forma possível. Obrigado a todos vocês pelo carinho, uma boa noite. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.